porque este parlamento segue calado. Não só calado, porque se seguisse calado seria menos pior, mas segue boferando, segue dizendo asneiras o tempo inteiro, abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. Tem vídeos, um vídeo épico que viralizou nas redes sociais da Erika Hilton. Não sei se você viu uma resposta, eu ia trazer a pauta aqui do índice de desemprego, mas resposta que tem sido considerada épica aí da Erika Hilton, que respondeu a uma deputada transfóbica que acusa as mulheres trans de roubar o espaço na política. Isso é um discurso que, inclusive, tem até no campo progressista, né, Rovai? De algumas, né, mas ela e a Duda Salabert... Um suposto campo progressista, né? Vamos que alguém que faz discurso transfóbico em nome do feminismo, gente, não merece meu respeito. É verdade. Então, Guilherme, solta o da Erika Hilton, depois a gente vê o da Duda. Atenção das mulheres desta comissão para que nós não caiamos no cinismo e nem na desonestidade intelectual. Nós sabemos muito bem o que está colocado na centralidade desse tipo de narrativa e de discurso que quer excluir a mulheridade de mulheres transexuais e travestis. É claro que o conjunto de mulheres da sociedade brasileira tem suas particularidades. Nenhuma de nós nesta sala somos iguais, presidente. Nenhuma de nós temos a mesma composição social, fisiológica, anatômica, porque o espectro de mulheridade ele é amplo e ele tem que contemplar a diversidade. Então, tentar usar características biológicas para excluir, para desqualificar a mulheridade de mulheres trans e travestis é sim transfobia escrachada. Inclusive, esse discurso biológico já foi utilizado muitas vezes, já disse isso em uma outra oportunidade, e vou repetir, para dizer, por exemplo, que mulheres negras não precisam de anestesia no parto, porque as mulheres de verdade são as mulheres brancas, que as mulheres negras isso, que mulher... É o discurso biológico da exclusão, o discurso biológico do preconceito, o discurso que não leva em consideração qual é o recorte histórico, social, a qual nós, mulheres transexuais e travestis, estamos inseridas na sociedade brasileira. Esta comissão aprovou uma nota de solidariedade a mim quando um deputado foi extremamente violento, e esta comissão tem que chamar para si a responsabilidade de não permitir que falas como essa, mascarada de preocupação com a mulheridade, com mulheres de fato, o que é mulher de fato, para dizer da mulher que pare, para dizer da mulher que menstrua, para dizer da mulher que tem cólica, nós precisamos tripudiar, massacrar, açoitar, violentar o direito de outras mulheres, porque estas mulheres, ao não terem estas práticas biológicas, são menos mulheres, não são vítimas do patriarcado. Nossa população vive às margens da sociedade. Nós estamos em 2023 e somente nesta legislatura nós conseguimos chegar a esta casa. Sabe por que não estávamos aqui agora? Por exatamente discursos como esses, que nos empurram para as mazelas da sociedade. Porque a sociedade ainda nos enxerga como menos mulher, e ao nos enxergar como menos mulher, também nos enxerga como menos cidadã. Cidadã que não merece proteção, cidadãs que não podem estar nos esportes, cidadãs que não podem receber, como a deputada falou, ser consagradas em agremiações e em festivais. Nós temos que estar aonde? Nas esquinas de prostituição? Nos cárceres? No drogadicídio? Aonde que é o nosso lugar, se também não é aqui discutindo uma agenda de direito a todas as mulheres? A luta das mulheres transexuais e travestis desse país nunca excluíram nenhum tipo de mulher, porque a luta de outras mulheres precisam excluir a nossa existência. Sem contar que nós estamos diante de um cenário que aumenta gradualmente a violência contra nós, e quando parlamentares que foram eleitas pelo povo usam deste espaço de representação para dizer contra a dignidade desta população, o que nós vemos são travestis que têm seus corações arrancados. O que nós vemos são travestis e mulheres transexuais que não conseguem empregos porque não são consideradas dignas do mercado de trabalho. São expulsas de sua casa porque existe um sentimento no parlamento
parlamento brasileiro que corrobora com a cultura de ódio, de preconceito e de estigma. Porque o Supremo Tribunal Federal precisou discutir sobre a proteção destas mulheres, porque este parlamento segue calado. Não só calado, porque se seguisse calado seria menos pior, mas segue boferando, segue dizendo asneiras o tempo inteiro, abrindo a boca para dizer aquilo que não conhece, falando em opção sexual. O que tem a ver a identidade de gênero de mulheres transexuais e travestis com orientação sexual? Discursos burros, discursos rasos, discursos preconceituosos, discriminatórios. Olha, que discurso, né, Rubay? É assim, que é isso, né? Onde essas mulheres, elas queriam que as mulheres trans estivessem aonde? Na prostituição, porque é isso que até, né, 90% tem um índice, é assim, as mulheres, cabe e sobra para as mulheres trans, travestis, estarem na prostituição. Não conseguem um emprego, não conseguem. Então, assim, discurso fabuloso, um discurso emocionante, né, Rubay? Um discurso, assim, que, como está dizendo aqui, lava a alma. Muito bom. Muito bom. Muito necessário, sabe, Dri? E assim, foi, como diria lá no interior, foi eita atrás de eita. Foi uma porrada atrás da outra na cara dos fascistinhas e das fascistinhas que se dizem de esquerda. Porque a mulher que se diz de esquerda, que não respeita uma trans, que não consegue ter empatia por uma trans, sinceramente não é de esquerda. Sabe, Dri? Porque eu me recordo quando eu e Glauco Faria, que está no Brasil de Fato hoje, começamos a fazer as primeiras matérias falando sobre a condição trans no Brasil. Isso vai lá, começo da fórum, 20 anos, 17 anos. Evidentemente que as primeiras matérias que a gente fez eram para mostrar como esse povo, né? E assim, ainda era chamado de travesti só. Era estava localizado do pior local da pirâmide, assim, né? Os mais desprezados, quando você fazia a análise socioeconômica, sociocultural, educativa de homem branco, classe média, mulher branca, classe média, homem negro, mulher negra, os trans estavam lá embaixo. O nível de alfabetização em geral de um travesti, na época, era a 4ª série primária, tal, porque no momento em que ele se assumia travesti, ele era completamente marginalizado. Só restava ele, a Erika Hilton fala isso, a prostituição, os guetos, a vida drogadícia, porque aí era natural, vai para a prostituição, vai para as drogas, sai da escola, foge da família, mora em cortiço. Então era aquela travesti de rua, que em muitas cidades você tinha, e algumas até eram tratadas folcloricamente, né? Algumas tinham um certo respeito social, porque aprenderam a lidar na rua, lutando capoeira, usando as habilidades físicas para intimidar quem a quisesse intimidar. Mas a ampla maioria vivia nos escombros do setor social. Isso, Dri, tem 15, 20 anos que eu e Glauco fizemos as matérias e a gente se surpreendeu com os dados e a gente começou a falar do tema. E não existia nenhuma, assim, a não ser tipo a Rogéria, que era uma travesti que era muito conhecida na TV brasileira, tal, aí tinha o seu charme e tratar do resto. A travesti na política é algo muito novo. E ela está dizendo agora que são 2 trans, né? Ela, a Erika Hilton, e a de Minas Gerais, a Duda Salabert. A fala da Duda aqui também.
513 deputados para chegar no primeiro mandato. O primeiro homem gay a se eleger deputado federal foi Jean Willis. Olha só. Declaradamente. Declarado. Os órgãos que estavam no armário. Não, inclusive de esquerda, viu, Dri? Inclusive de esquerda, gente que não se assumia para não. E mulher. Tem mulher lésbica que até hoje não se assume, né, no parlamento brasileiro, não se assumiu na política nunca, e que já teve cargos importantíssimos. Eu não vou ficar aqui dando spoiler, né? Porque não se assumia, por quê? Porque não sabia que no momento que fizesse isso seria sofreria as consequências políticas da sua, né, de sair do armário. E o Eduardo Leite, que se assumiu só recentemente, mas a direita. Mas aí eu quero dizer o seguinte: meninas feministas que combatem trans, tomem juízo. Não, e assim, Rovai, é o que a Érica colocou também na publicação dela, onde ela fala que mulheres são essas que falam que estão lá para defender as mulheres, mas que votam contra os direitos das mulheres, votam contra a igualdade salarial, né, de gênero, a favor da reforma da Previdência que tira direito de mulheres, contra vários projetos de direito, né, que prevêem direitos para as mulheres. Então, que mulheres são essas que estão lá para defender mulheres, né? Olha só, a Bispa Maceda está perguntando, e o Clodovil? O Clodovil era gay, não era trans. Né? A Rogéria não, era trans. Era um travesti.